Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Zanchi Cordenonce, da disciplina Noções de Marketing. Estou aqui no estúdio do IFRO Campus Zona Norte, onde atrás de mim a gente tem uma parede branca e podemos ler EAD Mudando Realidades em letras verdes. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa branca, de cabelos loiros, olhos claros, estou usando um óculos de aro preto e um vestido preto. No lado direito da sua tela, você pode ver o intérprete de Libras sinalizando. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar alguns aspectos do marketing. Nós vamos estudar o que é marketing, o marketing na história, as necessidades, desejos e demanda, que são conceitos centrais do marketing, os ambientes de marketing e a segmentação. Então, primeiro nós vamos começar sobre o que é marketing. Vamos falar sobre a origem da palavra marketing. A palavra marketing é derivada do latim mercare e mercatus. Na Roma Antiga, mercatus era o mercado e mercare o ato de negociar. Então, daqui deriva a palavra que significa o mercado, né? Então, o marketing ele vem dessa origem do latim, né? E ele significa mercado. O ing, que é esse sufixo que vem após o market, mercado, ele significa uma ação, né? É como o nosso NDO, fazendo, comendo, isso é o sufixo ing. Então, o marketing ele é o mercado em ação, certo? É basicamente o estudo do mercado. Então, ele também pode ser traduzido como mercadologia ou estudo do mercado, né? Porque dentro das nossas origens das palavras, também a gente tem que isso é estudo, né? Então, mercadologia é o estudo do mercado. Mas, para a gente entender o marketing, é importante a gente verificar de onde surgiu, né? Porque nós temos aí uma história dentro da administração, onde a gente tem várias etapas que aconteceram historicamente, até a gente chegar a essa etapa onde nós precisamos estudar o mercado para que as coisas, né, as relações comerciais possam acontecer. Então vamos começar lá nos primórdios, né, até 3.500 a.C., só existia economia de subsistência. Então as pessoas elas faziam aquilo que era para a sua sobrevivência, né? Depois se começou a ter uma especialização da produção. Isso significa que as pessoas começaram a plantar coisas assim mais especializadas. Depois a gente teve o início do capitalismo, que é chamado capitalismo primitivo, onde começaram a ter as trocas com moedas, ou apenas trocas, primeiramente, né? Trocas de um produto por outro produto. Depois foi criada a moeda, e aí a gente trocava, né, por moeda, como acontece até hoje. Mas eram apenas trocas, né? Não se pensava em termos de mercado. Com a Revolução Industrial, começou a produção em massa. O que é a produção em massa? É quando você começa a produzir muito de um determinado produto de forma industrial, né? De forma massificada. Então, as pessoas, vamos supor, antigamente, né, antes da Revolução Industrial, as pessoas tinham acesso à louça de uma forma muito difícil, porque eram apenas, assim, artesãos que faziam aquilo, então apenas os ricos tinham acesso àquilo, e as pessoas com menos capacidade, né, financeira, elas tinham acesso a coisas muito inferiores. Com a Revolução Industrial, você começa a produzir esse tipo de coisa, vamos dizer, uma louça, um talher, de forma massificada. Então, pessoas que não tinham acesso começaram a ter acesso. E aí começou a ter, então, esse mercado consumidor. Mas ainda o foco era apenas na produção.
Ou seja, o que significa isso? Significa que tudo que era produzido era vendido, porque você tinha um mercado que estava ávido por comprar tudo isso, né? Era um mercado que não tinha acesso a essas coisas e passou a ter. Então, o foco era vamos produzir mais, vamos produzir mais. Inclusive, quando se começou a produzir carros, né? O Henry Ford, que é um fabricante de carros que dá nome, né, à fábrica Ford, ele tem uma frase muito famosa na qual ele dizia assim: você pode ter o carro que você quiser, desde que seja esse modelo e na cor preta. Ou seja, eles não estavam pensando em oferecer opções para o consumidor, porque as pessoas queriam ter um carro, não importava se só tinha na cor preta. Então o foco era na produção. Né? Como a gente consegue produzir melhor, mais rápido e produzir mais para poder atender essa demanda. Aí veio a crise de 1929 nos Estados Unidos, que houve uma quebra da bolsa de valores lá e empobreceu muito a população. Então, o que aconteceu? A produção começou a ter dificuldade para vender em função de que as pessoas não tinham mais dinheiro para comprar. E aí, quando você começa a ter essa dificuldade para vender, você tem uma produção e você não tem tanta gente para comprar, você precisa pensar mais, não só na produção, mas na venda, né? Como é que eu vou vender esse produto, né? E aí, aí veio a guerra, né? E a partir dos anos 50, no pós-guerra, é que se começou a pensar no foco no cliente, no foco no consumidor, quer dizer, pensar o que o consumidor quer, eu vou produzir conforme o que o consumidor está querendo. Vamos pesquisar o mercado. Essa pesquisa do mercado, esse estudo do mercado, é justamente o marketing. Então, o marketing como ciência, né, desse estudo do mercado, ele vem a partir da década de 50. Então, aqui nós vamos ver alguns conceitos de marketing. Marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros. Certo? Então, criação, eu crio um produto, eu oferto e eu troco. Gestão de marketing, a arte e a ciência de escolher os mercados-alvo. Então, nós vamos escolher para quem a gente vai vender. E de conquistar, reter e cultivar esses clientes por meio de criação, comunicação, aqui vem já a palavra comunicação, que é muito importante, e fornecimento de valor superior para os clientes. Então, sempre vem essa palavra do valor, que é uma troca de valor, é algo que o consumidor precisa ou deseja. Segundo a American Marketing Association, o marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos, tá? E por isso a gente vai ver no decorrer da disciplina sobre o plano de marketing, que é um processo com várias etapas, que envolve criação, comunicação e entrega de valor. Então, eu crio o produto, eu comunico e eu entrego isso para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e o seu público interessado. Então, a organização que está vendendo precisa estar beneficiada e a pessoa que compra também. Se um dos dois não estiver ganhando, vai ter um problema, né? Se o consumidor for enganado, nós vamos ter problema. Se a organização também não conseguir entregar aquilo que o consumidor quer, ela também vai ter problema. O papel do marketing, então, é identificar necessidades não satisfeitas, né? Ou seja, aquilo que o consumidor precisa, de forma a colocar no mercado produtos ou serviços, muito importante, tá? Porque não é só produto, a gente está falando de serviços também, que ao mesmo tempo proporcionem satisfação dos consumidores, gerem resultados auspiciosos aos acionistas e ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas e da comunidade em geral. Essa é uma definição do Cobra, que é um autor brasileiro. A gente viu antes definições do Kotler, que é um dos papas do marketing, que é um autor norte-americano. Bom, então acho que aqui a gente já conseguiu ver mais ou menos o conceito, né, do marketing. A gente viu vários conceitos aí, 2 do Kotler, um da American Marketing Association e um do Cobra, sobre o marketing.
Mas aonde o marketing pode ser aplicado, né? Para quem que a gente faz marketing? Isso é muito importante, porque o marketing, ele não é só para empresas privadas, né? Então, vamos ver aqui. Ele pode ser aplicado em bens, então tudo que a gente adquire, né? Marca de tênis, cosméticos, celular, TV, geladeira, carro, enfim. Serviços. E aí a gente tem restaurante, barbearia, cabeleireiro, escola, escola de idiomas, loja de roupa, enfim, serviços. Eventos, então pode ser aplicado marketing para promover um evento, né, para criar, oferecer, comunicar e oferecer um evento. Para pessoas, então tem o marketing pessoal também. Para lugares, muito interessante isso aqui, tá? Cidades ou regiões turísticas ou regiões industriais, elas podem se utilizar do marketing. Nós podemos fazer um marketing de uma determinada cidade, de uma determinada região, que envolve várias cidades, de um país mesmo, para que esses locais sejam visitados, para que a economia desses locais prospere. Então, existe o marketing de lugar. E existe o marketing de ideias, que está muito ligado ao marketing social e está dentro também do marketing no setor público, né? E também ligado a ONGs, organizações não governamentais e tal. Então, todas essas campanhas sociais, ambientais e que lidam com a mudança de comportamento das pessoas, né? Elas vão estar trabalhando uma ideia. Então, nesse caso, o nosso produto do marketing, ele vai ser uma ideia. Por exemplo, na época da pandemia, né, nós recebemos, né, nós somos impactados por muitas campanhas de como lavar corretamente as mãos, como se prevenir do coronavírus. Então, essas campanhas, elas estavam nos dizendo para mudar um comportamento de forma a nos beneficiar, de forma a nos prevenir de ser contaminado por um vírus. Então, isso é um tipo de campanha cujo produto é uma mudança de comportamento, é uma ideia, né? Então, esse também é algo que você trabalha com marketing. Que tipo de empresa se utiliza do marketing? Todas. Então, empresas privadas, públicas, ONGs, associações, cooperativas, instituições como o próprio IFRO, fundações, micro, pequenas, médias, grandes. Então, todo tipo de empresa pode se utilizar do marketing, porque ele é um estudo que ele se adapta a todas essas empresas, ok? Ele não é algo apenas para empresas privadas, muito importante isso. Outra coisa que é importante entender é que marketing não é venda. Muitas pessoas confundem o marketing ou com venda ou com apenas a propaganda, a comunicação, tá? Não. Como a gente viu, o marketing é um estudo do mercado que vai desde a concepção do produto até lá chegar o produto ao consumidor. As vendas, elas começam quando se tem já um produto, né? Mas o marketing, ele começa antes da existência do produto, porque ele vai estudar o mercado para saber se aquele produto, ele tá ok para aquele mercado. Então, a empresa precisa descobrir do que as pessoas precisam e o que ela deve oferecer, tá? Outro conceito essencial para o marketing é o conceito de necessidades, desejos e demanda. Tá? E é importante entender isso para entender o marketing. Então, as necessidades, elas são os requisitos básicos do ser humano, como ar, comida, água, roupa, abrigo, recreação, instrução, diversão, alguns exemplos de necessidades. Desejos são quando as necessidades tornam-se desejos quando elas são direcionadas a objetos específicos que possam satisfazê-las. Por exemplo, eu quero estudar, eu tenho uma necessidade de estudar, mas eu quero estudar na instituição tal, quero estudar no IFRO. Então, aqui a gente tem uma necessidade, que é estudar, e a gente tem um desejo, que é estudar nessa instituição, certo? Ou eu quero um celular, mas eu não quero só um celular, eu quero um celular Samsung, e é a minha necessidade de comunicação. Aí a minha necessidade de alimentação, ela vai se transformar no desejo de ir na pizzaria tal, ir no restaurante tal, ou comprar tal coisa no supermercado, certo?
Então, a necessidade, ela vira desejo. Aqui tem uma frase que fala o seguinte, ó, o marketing não cria necessidades, mas estimula desejos. A compreensão da diferença entre esses dois termos suporta o processo de marketing. Em qual nível a empresa está atuando? Ele pergunta, em qual nível a empresa está atuando? Ela foca as necessidades básicas ou desejos mais desenvolvidos dos consumidores? A organização ofertará algo simples ou mais elaborado? Então, isso vai diferenciar, né? Eu vou pegar lá a necessidade básica da pessoa, eu vou pegar um desejo assim, mais elaborado dela, eu vou oferecer algo mais sofisticado, mais segmentado, mais de acordo assim, com um desejo específico. E aí a gente tem o conceito de demanda, que vai associar esses outros dois anteriores. Eu tenho um desejo por um produto específico, tá? E tenho a capacidade de comprar. Muitos querem uma BMW, mas poucos podem ter. Então, dizemos que há demanda por determinado produto quando sabemos que um bom número de pessoas deseja e tem condições de comprar esse produto. Isso significa o seguinte, eu vou abrir uma loja aqui de um produto e eu vou dizer, não, mas esse produto todo mundo quer, quem não quer ter isso? Mas 100 pessoas suficientes com capacidade de comprar para que eu mantenha a minha loja, ou a gente só tem um monte de gente com desejo de comprar, mas sem capacidade de comprar. Então, a demanda é quando eu sei que tem um público interessado naquele produto e que pode comprar aquele produto. Tem condições de comprar aquele produto. Essa é a demanda. Então, quando a gente diz, temos demanda temos demanda por mais um supermercado na cidade. Ou temos demanda por mais uma farmácia, né? Que é uma coisa que se reproduz com uma facilidade incrível, né? A gente vê farmácias aí abrindo todo dia. Tem demanda para todas essas farmácias? Não sei, talvez tenha, porque eles estão abrindo, né? Eles vão fazer uma pesquisa para saber se tem tanta gente assim interessada e com condições de comprar esses produtos que as farmácias oferecem. Então, geralmente, antes de abrir um negócio, a empresa vai fazer uma pesquisa de mercado para saber se há demanda, ou seja, se há pessoas interessadas naquele negócio e com capacidade de comprar aqueles produtos ou aqueles serviços, certo? Então, isso é a demanda. É uma palavra muito usada, inclusive aparece bastante na mídia. Agora a gente vai passar para uma outra parte do marketing, né? Já vamos entrando assim na questão das ferramentas do marketing, como que o marketing trabalha, que é a questão da análise do mercado. Como a gente viu que o marketing ele é um estudo do mercado, então a gente vai ver aqui como é que é feito esse estudo do mercado, né? Essa análise do mercado. E aí a gente tem os ambientes de marketing, que é a primeira forma de analisar o mercado. Então, como é que o marketing vai analisar o mercado, né? Como é que ele vai coletar dados para analisar o mercado? Então, a gente tem, isso serve para qualquer tipo de pesquisa, a gente tem os dados secundários e dados primários. Os dados secundários são dados que já foram publicados ou disponibilizados em algum tipo de veículo, ou seja, são pesquisas já realizadas, entrevistas, depoimentos, tá? Um exemplo de dado secundário que a gente acabou de ter, né, está recebendo ainda aqui no nosso país, é o censo. O censo é uma pesquisa extremamente importante, né, que ficou atrasada aí por 2 anos, e agora, finalmente, no início agora de 2023, a gente está recebendo aí os resultados do censo, porque o censo ele traz uma série de informações sobre o país, né, e sobre cada região e sobre as cidades, que são fundamentais para milhares de ações, tanto governamentais, né, planejamento de ações sociais, planejamento de infraestrutura, de uma série de coisas, como também para o marketing, porque o marketing também se utiliza desses dados como demografia, idade das pessoas, classe social, poder de compra, todo esse tipo de informação ele vem com o censo, né? Então o censo ele é uma fonte muito importante de dado secundário. E também
outras pesquisas já realizadas por outras empresas em mercados semelhantes, por exemplo, ao que a empresa vai abrir o seu negócio, ele também pode ser utilizado, esse tipo de pesquisa. Então, o departamento de marketing, né, quando começa a analisar o mercado de uma empresa, ele vai atrás de todas essas pesquisas que já foram feitas, vai estudar todas essas pesquisas que já foram feitas. E os outros dados são os dados primários. Aí esses sim, esses são dados que você vai pegar diretamente junto ao público-alvo. Por isso ele é chamado primário, porque ele é mais, ele é mais focado, né, diretamente com o nosso público, né? Então a gente vai pesquisar diretamente o nosso público para saber informações que sejam importantes, dados importantes para que se possa enfim, oferecer algo para esse mercado, né? Oferecer um serviço, oferecer um produto. Isso serve também para instituições de ensino, para instituições de governo também, né? Que quando eles vão abrir um novo posto de saúde, vão construir um hospital, eles fazem isso com base no quê? Com base em dados da população, né? A população daquela região precisa de um posto de saúde, a gente tem tantas pessoas que moram ali, qual é a classe social dessas pessoas, né? Enfim, todos esses dados norteiam também a construção de serviços públicos, a oferta de cursos, né? A gente vai ofertar que curso no IFRO, ou que curso na Unir, então a gente vai ver que cursos são interessantes para aquela região. Ao menos isso deveria ser levado em conta sempre, né? Na hora de fazer essas ofertas públicas também. E aí a gente tem, dentro desses dados primários, a gente pode fazer pesquisa de mercado, pesquisa por observação, pesquisa direta. Então, a pesquisa de mercado são entrevistas com uso de grupos focais e questionários próprios. Então, a gente vai fazer questionários para entrevistar as pessoas diretamente, ou vai fazer grupos de pessoas que tenham características daquele grupo maior, então é como se fosse uma amostra, né? A gente vai pegar uma amostra de pessoas, fazer um grupo focal e vai conversar com aquelas pessoas para saber o que elas pensam sobre aquele serviço, sobre aquele produto. A gente tem a pesquisa por observação, então hábitos de determinado público são observados por especialistas em comportamento do consumidor. Elas podem ser feitas por meio da internet, tá? Inclusive vendo como é que essas pessoas se comportam nas redes sociais. Se usa muito isso, né? Você vai observar como a pessoa se comporta na rede social para entender o comportamento do consumidor, né? A gente dá muitas pistas nas redes sociais sobre como a gente se comporta com relação ao consumo. E a pesquisa direta, que são pesquisas que investigam diretamente o objeto de análise do estudo, consumidor, concorrentes, etc. E o método de coleta mais utilizado são entrevistas em profundidade. Então, vão entrevistar, assim, com muitas questões, uma entrevista bastante profunda e com um grupo menor de pessoas, para entender realmente o que se passa na cabeça daquele consumidor e isso poder orientar as decisões de marketing. Com relação aos ambientes de marketing, então, para fazer a análise do mercado, a gente vai ter o macroambiente e o microambiente, tá? Então, dentro do macroambiente, ele vai se basear, né, geralmente a análise que a gente vai fazer são através de dados secundários, como eu falei para vocês, né? Dados como o censo e como observação do que acontece no mundo e o que acontece no país, o que acontece na nossa cidade, no nosso estado. Eles vão subsidiar decisões de marketing. Então, esses são os dados secundários. Então, vejam aqui que a gente tem aqui os aspectos políticos e legais, né? Que são as leis, né? O que está acontecendo na política, quais são as leis novas que estão acontecendo, quais são as leis que regem esse negócio que eu vou abrir. Então, assim, essas leis estão me ajudando, estão me prejudicando, né? Os tributos. Né, esses tributos eles vão me impossibilitar de abrir um negócio, ou agora vai vir um novo tipo de tributo que talvez vá me ajudar. Então, é preciso analisar esses aspectos políticos e legais, tá? É preciso analisar os fatores econômicos, mesma coisa, né? Como é que está a economia, como é que estão os juros, como é que está a inflação, tudo isso que a gente acompanha no dia a dia. Os aspectos culturais e sociais,
que são a cultura, né, e como a sociedade se comporta, como é a cultura daquela determinada... Então, vem uma empresa de fora se instalar em Porto Velho, né, ela precisa entender como é a cultura das pessoas aqui, né, porque senão, de repente, ela vai estar sei lá, abrindo um restaurante com um tipo de coisa que as pessoas aqui não estão entendendo, né, não conseguem, sei lá, não compram aquilo. Até aconteceu na Bolívia uma coisa muito interessante, né, que o McDonald's não conseguiu ter muito sucesso lá, porque as pessoas tinham uma cultura tão forte de comer a comida caseira, de comer em casa, que eles não aceitaram aquele tipo de oferta de fast food. E eles não conseguiram se estabelecer muito bem lá, não tiveram muito sucesso lá. Então, foi por uma questão cultural. Aspectos demográficos, a gente já falou, que são bem importantes, né? Que é a quantidade de população, a idade, a classe social, a escolaridade, né? Tudo isso são aspectos demográficos. E as novidades tecnológicas, quer dizer, o que é que a gente tem de novidades aí de tecnologia que a gente vai precisar ter no nosso negócio, senão a gente vai ficar para trás e vai fracassar, né? Tudo isso são aspectos externos, tá? Por isso é chamado de macroambiente. O macro tem a ver com aspectos externos. Esses aspectos externos, as instituições, as empresas, elas não conseguem controlar, né? A empresa não consegue controlar as leis, não consegue controlar a economia do país, não consegue controlar toda essa tecnologia nova que vem surgindo e que a empresa precisa se adaptar, não consegue controlar se a população vai aumentar ou diminuir, se a pessoa vai ter maior ou menor escolaridade. Então, esses são aspectos que a empresa não controla. E por não controlar esses aspectos, são aspectos que ela tem que estudar e ver como ela vai adaptar a empresa melhor a esses aspectos. Já o microambiente, tá? Micro, são os aspectos internos. Então, o que são esses aspectos internos? São coisas que a empresa consegue controlar. São os fornecedores, né? Aí a gente vai ter que saber se eles são capazes de suprir as necessidades, qual a capacidade de negociação. O que são os fornecedores, né? E os intermediários? Os fornecedores é aqueles... Então, eu tenho lá um restaurante, eu preciso ter fornecedor de matéria-prima, de comida, né? De todas as comidas que eu vou lá, das verduras, dos legumes, dos grãos, das carnes, esses são os meus fornecedores, né? Então, eu tenho que ter um bom relacionamento com eles têm que ser confiáveis. Aí eu tenho os intermediários, que muitas vezes é aquele que vai fazer a intermediação daquilo que eu preciso, daquele que produz o que eu preciso comigo. Tem muitos intermediários, né? Tem os clientes também, óbvio, a gente precisa conhecer o cliente, né? Onde, quando, como e por que o produto será utilizado, quais as expectativas do consumidor. E os concorrentes, que eu posso estudar os concorrentes, como eles se posicionam no mercado, qual fatia de mercado detém. Esse é o microambiente. Os concorrentes, a gente não tem controle também sobre eles, mas eles fazem parte do microambiente porque eles estão diretamente relacionados com o nosso negócio. Então, clientes, intermediários, fornecedores e os concorrentes, eles fazem parte do microambiente. Então, tudo isso é análise do mercado. Todo o macroambiente e o microambiente. Tudo isso tem que ser pensado. Aí tem um outro estudo, uma outra ferramenta também, vamos dizer assim, uma outra ferramenta do marketing que ajuda, né, o mercado e a atender melhor o mercado, principalmente, que é a segmentação. O que é segmentar? Segmentar é dividir em segmentos. Tem vários segmentos. Então, a gente divide o mercado total em grupos menores, tá? Então, ela é uma questão de identificar e selecionar grupos de clientes, em geral denominado de mercados-alvo. Então, lá no princípio, como eu comentei com vocês, o mercado era um só, né? Assim, as empresas produziam qualquer coisa, sem saber se eles queriam ou não, como havia uma escassez de tudo, todo mundo queria as coisas, né? Então, quem podia comprar, comprava, e ninguém pensava em dividir o mercado em partes, né? Hoje é o contrário, a gente vive uma época de hipersegmentação, né? Um bom exemplo são os setores, por exemplo, de produtos para cabelo nas farmácias e nos supermercados, né?
A quantidade que tem de shampoos, condicionadores, cremes, a quantidade que tem desse tipo de produto segmentado entre cabelo liso, não sei o que, oleoso, cabelo liso, não sei o que lá, cabelos crespos, ondulados, cabelos normais. Então, esse mercado de shampoos e cremes para cabelo, ele foi hipersegmentado, a tal ponto que a gente até fica confuso, assim, quando vai adquirir um produto tal, é o nível de segmentação disso, né? E isso é uma tendência cada vez maior. E com as redes sociais, com a internet, a gente consegue também segmentar muito o mercado, porque a gente consegue ter informações muito precisas do que aquele consumidor quer, que a gente todo dia está dando informação para a rede social do que a gente gosta, do que a gente está pesquisando, do que a gente está querendo comprar, né? E quais são nossas crenças, valores, gostos pessoais. E isso vai fazendo com que a empresa vai dividindo o mercado, né, em diversas fatias e vai atendendo cada um de acordo com a sua necessidade. A gente vive esse momento de hipersegmentação. A segmentação, ela possibilita, então, que sejam identificados os grupos prioritários de clientes que irão receber os esforços das ações de marketing. Então, grupos prioritários de clientes. Aqueles que realmente têm capacidade de querer o nosso produto. A estratégia de segmentação deriva da missão e da visão da empresa. Após avaliar o ambiente, né, fazer aquela avaliação do ambiente, né, macro e microambiente, a empresa pode escolher uma das 4 estratégias básicas de segmentação. Então, vai fazer diferenciado, marketing de massa, micromarketing ou concentrado. Vamos ver o que são essas 4 estratégias de segmentação. O marketing de massa, ele foi o primeiro marketing que surgiu, né? É o marketing que é para todo mundo, né? E vai ofertar um único produto. A gente não tem mais isso, e tal é o nível de segmentação, né? E isso também torna frágil a posição da empresa, porque ela vai enfrentar uma concorrência muito forte que vai estar focada em segmentos menores, né? Então, talvez um exemplo disso seja a Coca-Cola, né? Que ela ainda tem esse marketing de massa, que ela ainda vende para todo mundo, né? O público dela é muito amplo. O público dela vai desde pessoas com menor faixa de renda até pessoas com muita renda, e ele atinge crianças, adultos, idosos. Ela realmente, alguns refrigerantes, eles têm esse espectro amplo, assim. Mas mesmo ela já tem, a gente vê que ela já tem produtos focados em vários mercados diferentes. Ela vem adquirindo outras empresas justamente para ter vários produtos diferentes, para públicos diferentes, né? E ela, dentro mesmo do guarda-chuva Coca-Cola, a gente encontra alguns produtos ali dentro segmentados. O marketing de diferenciação de produto, ele se baseia na promoção permanente da inovação, a fim de criar aspectos diferenciados para o produto. Pode ser a adoção de novas embalagens, novas formas de distribuição. Então, como é que eu coloco isso no mercado, né? Em que lojas, de que maneira, né? Ou então novas marcas mesmo, né? O objetivo é reter parte do mercado e, na medida do possível, ampliá-lo, com a diversificação na oferta de produtos. Então, justamente a Coca-Cola, ela vem nesse exemplo que eu acabei de falar, que ela vem comprando várias marcas de sucos e refrigerantes para diversificar o seu produto. Porque se ela ficar só na Coca-Cola, aquela tradicional, ela não abrange mais os mercados tão diferenciados que a gente tem hoje, né? Então, por isso ela está adquirindo marca de suco, porque tem aquelas pessoas que não bebem mais refrigerante. Aí daqui a pouco vai ter o suco que é sem açúcar, porque tem aquela pessoa que não só não bebe refrigerante, como ela quer um suco sem açúcar. Se ela não for atender isso aí, ela vai começar a perder mercado, né? A gente tem o marketing concentrado, é quando as empresas observam que mesmo com a diferenciação de produto pode perder parte do mercado. Então, a estratégia é selecionar um mercado-alvo e focar todos os esforços de marketing em fornecer um produto que seja adequado às necessidades desse mercado. Então, por exemplo, uma marca de maquiagem focada na pele negra, uma marca de energético focada em um público interessado em esportes radicais, como é o caso do Red Bull.
Então, é um marketing que vai ter um foco, né, bem segmentado mesmo. E existe o micromarketing, que é o marketing de 1 para 1, que é uma forma extrema de segmentação que busca o atendimento de necessidades e desejos de um consumidor em particular por meio da oferta de um produto ou serviço exclusivo. Exemplo, quanto mais a gente compra na Amazon ou assiste a Netflix, mais eles oferecem produtos de acordo com os nossos gostos. Então, eles têm já é uma inteligência artificial que vai vendo tudo que você gosta e vai te oferecendo aquilo personalizado. Então, o que aparece na minha Netflix não é o mesmo que vai aparecer na sua, ou assim, na hora que você abre lá. E o que aparece na Amazon, quando eu entro, não vai ser o mesmo que vai aparecer no de outras pessoas, porque vai aparecendo aquilo que a inteligência artificial vai entendendo que você gosta, né? Esse é o micromarketing. Depois a gente tem a segmentação demográfica, que até a gente já falou, né, o quanto é importante a questão demográfica para o marketing. Então, a gente pode segmentar por faixa etária, então a gente tem produtos para determinadas faixas etárias, para crianças, jovens, jovens adultos, idosos, né? Por sexo, então tem produtos para mulheres, homens, para gays, enfim, para vários tipos. Religião, você pode ter produtos, pode ter ofertas também que vão ser para determinada religião. Isso são todos os tipos de itens que você tem no estudo da demografia, né? A raça, você pode ter produtos indicados para determinadas raças. A nacionalidade, então se a pessoa, de qual país ela é. E aí as marcas, as multinacionais, elas precisam estar atentos a isso, porque de acordo com o país onde elas estão, elas vão ter determinadas características que elas vão ter que alterar no seu marketing, né? Ele tem que fazer um marketing adaptado àquela realidade, né, daquele país. Aí a gente tem o tamanho médio das famílias, que ajuda também no marketing, né, para saber, afinal, se eu vou oferecer uma comida congelada, eu vou oferecer numa porção única, média, grande, como é que está o tamanho das famílias hoje, né? Isso influencia até nesse tipo de oferta, né? De qual é o tamanho de uma comida congelada que eu vou oferecer. O estado civil das pessoas, se elas são solteiras, casadas, né? Quantos são solteiros, quantos são casados, quantas unidades domiciliares, ou seja, quantas habitações tem numa casa. Isso tudo faz parte da demografia, que é coisas que o censo pesquisa, por exemplo, né? E que é muito importante para o marketing. Setores como os de vestuário, refrigerante e eletrodoméstico utilizam a segmentação demográfica de forma intensiva para alinhar seus produtos aos seus mercados-alvo. Então, o vestuário ele trabalha muito, claro, com a faixa etária, com a idade, com o sexo, né? Então, você vai ter as roupas para cada sexo, ele vai trabalhar muito com isso. Os refrigerantes trabalham muito com isso também, então você vai ser tamanho família, tamanho menor, enfim. E os eletrodomésticos também vão trabalhar muito com essa questão do tamanho médio das famílias, né, do número de famílias que tem, da quantidade de população. Depois a gente tem a segmentação socioeconômica, que também está ligada a pesquisas como o Censo, que é a classe social, profissão, renda, posse de bens e escolaridade. Então, as empresas de construção civil, que são as empresas que constroem prédios, condomínios e tal, eles vão classificar conforme a faixa socioeconômica da pessoa, né, dos diversos públicos. Então, você vai ter empreendimentos imobiliários que vão ser para as várias classes sociais, né? Tem os mais simples, os médios, os super sofisticados. Aí também vão levar em conta muitas vezes a profissão, vai ter muitos produtos, serviços que são oferecidos de acordo com a escolaridade, né? Se eu tenho lá uma instituição que oferece pós-graduação, ela só trabalha com o público que já tem graduação, por exemplo, né? Então, dependendo de cada organização, de cada produto, de cada serviço oferecido, ele vai se utilizar dessas segmentações. A segmentação geográfica, que é muito simples, que é basicamente onde a pessoa vive, né? Então, se eu vou abrir lá uma padaria num bairro, eu vou dizer que a minha segmentação geográfica são as pessoas daquele bairro, basicamente, que vão ir na minha padaria. Aquele é o segmento da população que eu vou atender.
Agora, se eu abro uma loja de construção na cidade, eu vou atender, a princípio, a cidade toda, mas eu também vou atender mais quem está mais próximo de mim, né? Mas aí eu vou decidir, eu quero atender todo mundo, como é que eu faço para atender todo mundo? Então, eu preciso definir quem é meu público, ele é de toda a cidade, de todo o estado, apenas do bairro. Esse tipo de decisão é a segmentação geográfica. Tem a segmentação comportamental, que a gente pode dividir em segmentação por benefícios ou por grau de utilização, ou as duas, né? Então, divide o mercado com base nos benefícios procurados pelos clientes. Então, empresas de eletroeletrônicos e de produtos de informática utilizam a segmentação por benefícios para acessar seus mercados principais. Então, uma empresa lá de informática, ela pode ter um computador super potente que vai atender um determinado público, né, que precisa daquele computador, seja para jogar, seja para o trabalho, para editar filme, sei lá. E vai ter lá um computador mais simples que vai atender aquela pessoa que usa basicamente o Word ou usa, né, só a internet e tal. Então, cada produto desses que a empresa de informática oferece, né, que a fabricante de computador oferece, ela está focada num determinado público-alvo. Tudo isso é pesquisado, né? Eu não saio oferecendo assim as coisas à la louca. Eu vou pesquisar para saber se eu tenho público para esse tipo de produto, né? Também por grau de utilização. Tem aqueles que são os heavy users, que em inglês quer dizer os usuários pesados, né? Heavy é pesado, que são os que compram muito, tem os que compram medianamente e tem os que compram pouco, né? Então, a empresa também pode segmentar pelo grau de utilização do produto. E por último, nós temos a segmentação psicográfica, tá? Que também é muito utilizada. E aí, como é que você consegue entender essa segmentação psicográfica? Através daquelas pesquisas que a gente falou antes, pesquisas com grupos focais, pesquisas em profundidade, que você vai entender como é que a pessoa pensa, quais são os valores dela, né? Como é que é a personalidade dela, como é o estilo de vida, os interesses, atividades, opiniões. Então, e isso também é fácil hoje de conseguir esses dados através das TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação. Porque através da internet hoje você consegue saber muito disso, né? Muito disso é pesquisado através de redes sociais. Consegue entender os interesses, opiniões, estilo de vida, valores, personalidades das pessoas. Então, hoje tem muitas ferramentas que vão conseguir trazer para o marketing esse tipo de dado que vai orientar o que vai ser produzido, como vai ser comunicado, como vai ser vendido através desse tipo de informação, né? Então, a segmentação, ela vem em cima disso. A gente terminou agora essa primeira parte, nós temos depois uma segunda parte, onde a gente vai estudar outros aspectos, né? Mas o que a gente viu, então, na aula de hoje, basicamente, a gente conseguiu entender o que é o marketing, conseguiu ver um pouquinho da história do marketing, conseguiu entender como é que o marketing analisa os ambientes, né? Para poder se entender o seu mercado. Depois de analisar os ambientes, como é que ele segmenta o seu público-alvo para conseguir, então, oferecer, né, produtos, serviços melhores para cada segmento do público, né, para cada segmento do mercado. Então, essa foi a nossa aula e espero que vocês tenham aprendido bastante e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.